Boa noite, Recappers! Como é que vocês estão? Só um minutinho, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu quero saber como é que vocês estão. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Vamos baixar a cabeça, eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, eu quero te entregar essa palavra em teu nome. Eu quero permitir que o Senhor venha com o teu Espírito Santo sobre nós. Senhor Jesus, que os nossos corações estejam abertos para que a gente possa receber essa palavra e que o nosso coração seja como solo fértil, para que essa palavra possa crescer dentro de nós e realmente nos transformar, que ela possa nos moldar. Senhor Jesus, toque aqueles que talvez são incrédulos, que ainda não acreditam 100% no Senhor. Venha, Senhor Jesus, tocar cada um deles. Venha fazer com que eles tenham totalmente revelação, que eles possam entender o que o Senhor está fazendo aqui. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos que o Senhor preparou esse momento com tanto carinho. Senhor, nós agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui, porque nós cremos que o Senhor trouxe elas até esse ambiente, porque o Senhor tem algo com elas nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Com quem vocês têm se conectado? Essas pessoas têm te aproximado do Senhor ou têm te afastado? O Senhor fez muito essa pergunta para mim há muito tempo. E eu comecei a pensar a importância que as conexões têm na nossa vida. A importância que o ambiente que a gente está inserido afetam a nossa vida, a nossa forma de viver. E muitas vezes, como a Gigi falou aqui, a gente está com o Senhor, a gente tenta buscar, mas muitas vezes nós estamos nas nossas escolas rodeados de pessoas que não têm práticas, que nem a gente está tentando, às vezes, negar a nós mesmos, e nós vemos pessoas que estão fazendo aquilo que nós não concordamos, nós sabemos que é errado, mas quando a gente menos percebe, a gente já está sendo totalmente influenciado. E com isso eu quero abrir aqui a mensagem com vocês, em Marcos 2, 11. Porque eu creio que esse tema sobre conexão é algo tão especial. Porque a Bíblia, a gente consegue ver de uma forma tão linda o trabalhar das conexões com as pessoas. O quanto o Senhor chamava as pessoas para ter esse tempo de comunhão. Como o Senhor chamava nós para sermos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar unido. Nós temos que amar o próximo. Então, Ele sempre mostrou que nós precisamos um do outro. Não sermos egoístas, mas realmente reconhecermos a importância que as pessoas têm na nossa vida. Marcos 2:1, perdão. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Pode passar. Até o 11, por favor. Então muitos reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do local onde Jesus estava e, pela abertura do teto, abaixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estava pensando, disse-lhes: Por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Essa palavra, ela me traz muitas revelações. E é algo que para mim é muito forte, porque quando eu estava lendo essa passagem, ela tanto é mencionada em Mateus, quanto é mencionada em Lucas e quanto é mencionada em Marcos. E eu não tinha atentado até então. Mas quando eu parei para pensar que, cara, aquele paralítico só recebeu a cura porque 4 amigos levaram ele até Jesus. Aquele paralítico, ele não conseguia de fato andar. Ele estava ali totalmente parado, né? Óbvio, ele estava no seu estado onde ele precisava de uma cura, ele precisava mudar de vida. Imagina, Jesus está ali,
disponível para aquelas pessoas. E a multidão, estava todo mundo querendo ouvir as boas novas, ouvindo o evangelho que Jesus estava pregando. E quando eles perceberam que estavam levando um paralítico até eles, os seus amigos viram aquela circunstância. Viram, gente, tem muita gente, está uma multidão aqui. A multidão não foi sequer capaz, talvez, de abrir um caminho para o paralítico passar. Porque talvez todos ali estavam esperando receber, em vez de eles poderem ajudar as pessoas. Todos estavam ali esperando que eles pudessem receber talvez um milagre. Então ali os seus amigos que não estavam fazendo algo para eles, porque os amigos paralíticos iam ganhar algo se esse amigo fosse curado? Não iam ganhar nada. Mas sabe o que eles fizeram? Eles pegaram esse amigo. Eles viram que a multidão era tão grande. Mas eles não falaram assim, vamos embora, deixa pra lá. Acho que isso nem vai acontecer, não. Eles pegaram esse amigo. Eles subiram até o teto da casa que Jesus estava. Eles abriram um local em cima no teto e permitiram descer com a maca para que essa pessoa chegasse a Jesus. E sabe o que mais me choca? É quanto a gente tem amizades que realmente nos aproximam de Jesus. Amizades que nos levam para perto de Jesus para que a gente viva milagres. Amizades que nos levam cada vez mais perto de Jesus. Que nem esses amigos fizeram. Levaram ele até Jesus, porque sabiam e tiveram fé. Como a gente leu ali, eles tiveram fé e por isso que ele foi curado. Você tem tido amigos que têm feito isso por você? Te levado mais próximo de Jesus? Amigos que têm de fato feito isso por você? Será que você tem amigos que talvez quando você mais precisar, eles vão estar do seu lado? Mesmo tendo que fazer coisas que eles não vão ganhar nada em troca. Porque nós estamos acostumados, às vezes, em competições e querer competir um com o outro. Agora eu quero abrir com vocês em João 5:1. E agora eu quero mostrar para vocês uma história que é diferente. João 5:1, por favor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Próximo, por favor. Até o 9 daí, tá? Algum tempo... Pode voltar, por favor. Ah, não. Tá certo. Algum tempo depois... Ah, tá. Pode voltar pro 2, por favor. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, a qual em hebraico é chamado de Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estava ali era paralítico. Fazia 38 anos que ele estava ali naquele ambiente. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em sábado. Essa mensagem, ela mostra a diferença. Uma pessoa que estava ali num tanque. Tá, mas por que um tanque? Aquele tanque de Betesda, eles acreditavam que quando o anjo do Senhor ele descia, ele movimentava a água daquele tanque e fazia com que a primeira pessoa que estava ao redor daquele tanque se jogasse naquela água, imediatamente a pessoa seria curada. Então aquelas pessoas estavam ali anos esperando por um milagre. Imagina você esperando para que movimente a água e a primeira pessoa se jogue dentro da água para ser curada. E como a gente viu, ali tinha diversos tipos de doença, pessoas que estavam inválidas, pessoas que eram mancas. Então assim, eram pessoas que talvez poderiam ter tentado se ajudar, pessoas que talvez poderiam ter estendido a mão uma para a outra. E naquele momento a gente consegue perceber que ele vira para Jesus e fala: não há ninguém que me ajude. Enquanto um paralítico foi curado rápido, porque os seus amigos levaram até ele, porque ele tinha conexões, uma pessoa teve que esperar 38 anos para poder ser curada, porque ele não tinha ninguém para ajudar ele. Ele não tinha ninguém para lhe ajudar ele. E eu fico pensando, Jesus passou por ele. Jesus carregava algo que ele não carregava. Jesus sabia de algo que ele não sabia. Mas sabe quem sabe disso hoje? Nós. Vocês carregam algo dentro de vocês e vocês passam todos os dias por pessoas que precisam desse amor. Pessoas que precisam saber da verdade. E muitas vezes nós ficamos cegos. Nós tentamos falar assim: não é para mim. Mas o Senhor está te chamando. O Senhor quer que você se posicione. O Senhor quer que você seja canal de bênção na vida das pessoas. O Senhor quer que você seja as conexões que vão tocar essas pessoas. Porque muitas vezes nós estamos focados em receber.
em receber, mas não em ajudar o próximo. E nessa passagem é muito forte, porque aquelas pessoas que estavam ali, todas estavam brigando, competindo entre si para quem ia chegar primeiro no tanque. Todas estavam competindo entre si para ver quem ia ser curado primeiro. Porque, vamos combinar, se eu estou ali esperando por um milagre, eu vou deixar que uma pessoa passe na minha frente se eu não sei quando vai movimentar a água de novo? É muito difícil, porque eu quero receber aquela cura, eu quero receber aquele milagre. E nisso o Senhor mostra a importância das conexões, sabe? Então isso permitiu que aquele paralítico ficasse preso naquele ciclo. Ele ficou preso naquilo. E o Senhor muitas vezes quer nos elevar de nível, o Senhor quer nos mudar, o Senhor quer nos entregar coisas incríveis. E quando nós nos conectamos com os seus amigos, quando nós conectamos com amigos do Senhor, pessoas que vão nos incentivar, pessoas que vão nos impulsionar, a nossa vida transforma, a nossa vida muda. O Senhor quer fazer isso. Aqui no Recap eu sou eternamente grata, porque eu sei o quanto mudou a minha vida. A partir do momento onde eu comecei a servir, onde eu comecei a me sentir constrangida em ver pessoas tão apaixonadas e sedentas pelo amor do Senhor, eu falei, cara, que Senhor é esse que eu conheço desde criança? Eu achava que eu conhecia. Eu vou buscar mais. E aquilo me incentivou a buscar. E são essas amizades que o Senhor quer para você. É essas amizades que o Senhor quer que você se relacione. Amizades que vão te impulsionar. Amizades que vão te permitir acelerar. Que vão estar lá torcendo por você quando algo acontecer de bom na sua vida. Não se, às vezes, se afastar de você por inveja. Amizades verdadeiras, amizades que te aproximam do amor do Senhor, porque é o que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor quer que nós sejamos cada vez mais realmente pessoas que expressam esse caráter e o amor de Cristo. E será que a gente consegue quando nós estamos em rodas de conversa com pessoas que muitas vezes não nos edificam? Pessoas que só permitem que pensamentos venham para a nossa cabeça, pensamentos que acabam nos influenciando. Quando a gente menos percebe, a gente já está pensando em coisa errada, voltando para aquele pecado que eu já tinha liberado. Por quê? Porque essas amizades te influenciam. E o Senhor vem mostrando a importância de termos conexões com os seus amigos. E Ele vai usar, como eu falei, essas conexões. Um cara esperou 38 anos. E sabe o que é mais legal nessa passagem? É que ele esperava que ele só ia conseguir esse milagre a partir de entrar naquele tanque. Mas o Senhor Jesus vem e mostra que ele conseguia esse milagre de outra forma. Que o Senhor Jesus conseguiria operar aquele milagre, que ele não precisava esperar anos por um tanque, se movimentar a água do tanque, porque o Senhor estava ali. Ele estava ali. E sabe o que é mais legal? A gente tem isso, a gente consegue carregar essa vida dentro de nós hoje. E permitir que as pessoas sejam tocadas. E que nós sejamos canal de bênção na vida das pessoas. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Nós precisamos aprender a ser pessoas mais generosas. Pessoas que pensam pelo próximo. E que a gente possa no dia, e é algo que eu oro muito para o Senhor, é que as pessoas possam ver em mim, talvez uma pessoa que elas falam, nossa, eu admiro. Eu admiro porque ela é uma pessoa generosa, uma pessoa que pensa nos outros, uma pessoa que está ali. Por mais que alguém faça mal para ela não vai virar as costas, porque ela sabe que é uma vida, ela sabe que é uma alma. E eu tento cada dia mais me tornar essa pessoa, porque eu entendo a importância que nós temos. Enquanto nós vemos um irmão no chão, pensando em desistir, nós pegamos ele pela mão e nós levantamos. E essa é a importância de estarmos unidos, porque o evangelho não é para andarmos sozinhos, mas é andarmos em corpo, andarmos em reunidos. É isso que o Senhor fala. Então por que eu vou tentar ser sozinha? Por que eu vou tentar ser às vezes orgulhosa e falar, realmente eu não consigo sozinha, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ensine. Na Bíblia, a comunhão, o discipulado, como é importante estarmos reunidos, servindo. Quem é que serve conosco? Levanta a mão. Eu quero perguntar para vocês, a vida de vocês mudou quando vocês começaram a servir? Vocês fizeram amizades com pessoas incríveis? Vocês sentiram que vocês cresceram na vida de Cristo? E eu quero perguntar mais uma coisa. Quem aqui veio para o Recap porque um amigo chamou? Em sua grande maioria. Sabia que esse seu amigo foi usado por Deus? Sabia que seu amigo permitiu que ele fosse usado, um instrumento pelo Senhor para que você estivesse aqui hoje? E eu oro para o Senhor para que eu possa ser esse instrumento na vida das pessoas. Eu oro para que eu possa cada dia mais abastecer esse tanque que eu tenho, para que a vida de Deus seja depositada cada vez mais sobre a minha vida, para que eu possa transbordar na vida das pessoas, para que as pessoas possam ser transformadas, para que eu possa ser uma pessoa que vai ajudar as pessoas que estão caídas, as pessoas que estão pensando em desistir. Enquanto um amigo ali, um paralítico, não conseguia chegar até Jesus para o seu milagre, os seus amigos não pensaram,
meu, que dificuldade vai ser, vamos ter que subir até o teto. Não, vamos lá, ele vai conseguir, a gente vai fazer com que ele receba esse milagre, para que ele mude, para que ele acelere. E nós temos que ter essa visão. E muitas vezes o que está te impedindo de viver o que o Senhor tem para você e que está te impedindo às vezes de crescer, não é muitas vezes falta de oração, não é, mas é você se desconectar de amizades que te distanciam do Senhor. Nós temos que nos posicionar e pensar, cara, não dá. Não é um teste que o Senhor está fazendo para você, para que você sofra, para que você fique sozinho, não é isso. Mas o Senhor quer que você entenda o real motivo. Ele quer que você seja próximo dele. Ele não vai deixar que nada falte. Que nem a Gi falou, ela veio para cá sem ter uma amizade. Ela achou que o Senhor ia deixar talvez ela sozinha, mas isso não aconteceu. O Senhor trouxe ela para perto. O Senhor apresentou para ela amigos. Amigos de verdade. Amigos que estão aqui próximos. Amigos que vão mudar a vida dela e que estão mudando. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Que você possa realmente refletir sobre isso. Pensar, que amizades que eu estou tendo? Será que essas amizades têm me aproximado do Senhor? Será que eu preciso realmente me afastar ou permitir que eu seja menos influenciado? A gente consegue ver muitas pessoas que começam a frequentar aqui conosco, infelizmente acabam se distanciando por conta de más companhias. Como o Pedro comentou, a Bíblia fala, as más companhias... Meu Deus, meu pai fala isso que ele fala. Companhias corrompem os bons costumes. Meu Deus, travou. Então é isso, nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que cuidar do que nós estamos recebendo de informação, nos blindar do que o mundo está querendo nos oferecer. Nós temos que orar para o Senhor pedindo, Senhor, eu não quero isso. Mas sabe o que é mais legal? A conexão primordial que a gente precisa na nossa vida é a conexão com Cristo. Porque se a gente não tem uma conexão com o Senhor, nada mais funciona. Porque se a gente não tem uma conexão com o Senhor, as coisas não acontecem. Nós precisamos entender que sem o Senhor as coisas não vão dar certo. Quando a gente está conectado com o Senhor, quando a gente está conectado com o Espírito dEle, Ele nos influencia, Ele nos leva para que a gente se conecte com as amizades verdadeiras, as amizades no tempo certo, as amizades certas para nós. E que a gente não tenha que ter medo, porque Ele vai nos apresentar nos lugares certos também. Ele abre portas, Ele é o Deus do impossível. Nós temos que pensar nisso, Senhor, eu não me importo de ficar sozinha nesse tempo, porque eu creio que o Senhor vai me trazer amizades verdadeiras, amizades que me trazem para perto do Senhor. A gente tem que orar por isso diariamente. Nós temos que ter essa conexão com o Senhor diariamente.